Independência da Angola. Não estamos falando dessa aqui, mas desta. Angola, o 7º maior país africano e um dos últimos a se tornarem livres da sua antiga metrópole, Portugal. O país se declarou independente no dia 11 de novembro de 1975, mesmo ano que era criada a Microsoft. O jornalista Vladimir Herzog se suicidou e estreava Pecado Capital com Lima Duarte, que incrivelmente, desde aquela época, já era careca. Para entender o processo, precisamos voltar para 1961, ano em que se inicia a Guerra Anticolonial para a independência do país, nos quais se destacavam 3 grandes grupos políticos com frentes armadas. O Movimento Popular pela Libertação de Angola, MPLA, liderado por Agostinho Neto e apoiado por Moscou e Havana, Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, liderado por Holden Roberto, com apoio estadunidense, e a União Nacional pela Total Independência da Angola, UNITA, presidida por Jonas Savimbi e apoiada pela África do Sul. Ainda antes da independência, eles estavam lutando para decidir quem ia ficar no poder. Parecia briga de torcida organizada, mas não, de times diferentes, eram todos do mesmo Palmeiras. A situação estava complicada em Angola. No Brasil, as coisas também não estavam muito pacíficas. Desde 1964, o país estava sob o regime civil-militar, aquela época em que o estudante levava cacetete por pura diversão. A ditadura completava seu 11º aniversário. Ernesto Geisel, este vovô muito bonito, com este maravilhoso sorriso, acabava de subir ao poder, no seu auge. Foi no seu governo que se sentiam muitas transformações. O milagre econômico já se tornava maldição. O PIB já não crescia tanto. A dívida só aumentava. E o preço do petróleo saiu de $2,90 para $11,65 o barril. Não, meus caros, não é o preço da gasolina de hoje. Traduzindo, a situação não era nada favorável. Como se não bastasse, a desaprovação em relação à ditadura só aumentava. E o regime estava mostrando sinais de abertura para a democracia. Pois é, quem diria, não é mesmo? Mas vamos deixar de enrolação e vamos ao ponto. A política externa brasileira. No tocante a esta questão, o Brasil, desde o golpe de 1964, aliou os seus interesses portugueses de manter as colônias africanas intactas, temendo que o comunismo pudesse se expandir por lá e gerar conflitos no Atlântico Sul, o que começou a desagradar países de grande importância como exportadores de petróleo. Eles ameaçaram colocar o Brasil na lista de países que teriam um fornecimento de combustível boicotado devido às atitudes favoráveis ao imperialismo. Basicamente, o Brasil estava irritando o garçom que servia seu café, almoço e janta. O nosso turning point foi justamente na transição para o governo Geisel, que, como explicado antes, pegou um país bem diferente aos nossos camaradas anteriores que haviam governado. Este gentil senhor, juntamente com seu ministro de Relações Exteriores, Antônio Francisco Azeredo da Silveira, mudaram as peças de nossa política externa, algo que se aproxima da política externa independente dos governos pré-64. Finalmente, alguém que resolveu parar de comer tanto pastel de Belém e lutar pelos interesses brasileiros de forma um pouco mais prática, o que ficou conhecido como pragmatismo responsável e ecumênico. Palavras chiques para dizer que deveríamos nos aproximar dos países que tínhamos capacidade de manter boas relações diplomáticas, tendo em mente mais os objetivos econômicos a serem alcançados do que uma ideologia. O Brasil estava se aproximando fortemente dos países do terceiro mundo, juntos e shallow now. Com essa visão, podemos entender a aproximação do Brasil com o que viria a se tornar a República da Angola, país que era muito rico em minérios e petróleo, além de representar um possível mercado consumidor de nossos produtos industrializados. Por esses motivos, seria importante garantir boas relações com ela. Afinal, com a maior parte dos países africanos se tornando independentes, não era bom ser lembrado com aquele que apoiava o antigo chefinho. Mais ou menos como as últimas eleições, que ninguém queria estar entre os 50 dons de Temer, que o diga Boulos. A questão é isso. Não foi nada fácil. O embaixador Ovidio Andrade de Melo que o diga. Ele tinha sido enviado para Angola em uma missão especial e cobriu todo o período de transição para a independência. Chegou a negociar com as 3 frentes de libertação, posicionando-se com certa neutralidade entre elas e favorável exclusivamente à independência do país. O embaixador Ítalo Zappa, chefe da divisão de África, Ásia e Oceania, chega a encontrar Ovidio em Angola, que
que, temeroso com as reações, estava convicto da necessidade da saída rápida da representação especial do Brasil em Luanda. Entretanto, Ovidio se opõe veemente ao seu colega e insiste na estadia, que recebe apoio tanto de Geisel quanto do chanceler Azaredo. Finalmente chega 11 de novembro de 1975, dia determinado segundo o Acordo de Alvor para a proclamação da independência de Angola, e tudo indicava a vitória do MPLA. Ovidio se manteve na posição firmada anteriormente, entendendo que, tal como Thanos, o MPLA era inevitável, e reconheceu a independência de Angola sob a bandeira do marxismo, no mesmo dia da sua proclamação. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer Angola, de forma muito veloz, até mais que os países apoiadores do MPLA, os quais demoraram algum tempo para reconhecer a independência do país africano. O Brasil foi tão rápido durante este momento que Rubinho Barrichello demorou só 3 anos para ficar sabendo. Sim, este era o Rubinho quando criança. Podemos considerar isso um marco na política externa brasileira. Ao aceitar um país ideologicamente à esquerda, o Brasil abranda com alinhamento aos Estados Unidos e outros países de bloco capitalista. Contudo, toda ação tem uma reação. Mesmo não sofrendo consequências sérias no cenário internacional, internamente o governo sofreu diversas críticas, tal como o silêncio de Anitta sobre o preço da cerveja no carnaval ser ensurdecedor. O Itamaraty, e mais especificamente o embaixador Ovidio de Mello, ouviram muitas críticas por diversos setores. Os militares mais linha dura, mídia mais conservadora, descendentes de portugueses e entre outros. Eles achavam inadmissível o Brasil reconhecer um país com um governo marxista e ir contra uma camaradagem de séculos entre Brasil e Portugal. O Ministério manteve-se firme em relação ao reconhecimento da independência. Todavia, devido a essas pressões internas, o governo considerou que depois do posicionamento brasileiro, era necessário transferir o embaixador Mello. Como já dizia a canção Encontros e Despedidas, tem gente que vai pra nunca mais. Mas a pergunta são, valeu a pena? Que o Brasil realmente ganhou com isso? O objetivo econômico foi atingido? Podemos dizer que sim. O Brasil, depois do reconhecimento, instalou uma embaixada na Angola e as relações comerciais entre os dois países aumentaram bastante, principalmente com a instalação e posterior desenvolvimento de empresas brasileiras em solo angolano. Uma dessas empresas é nossa queridinha mais conhecida do pedaço, a empresa teuto-brasileira Odebrecht. O importante é que o Brasil, com o governo Geisel, teve uma virada na política externa, tomando ações mais assertivas para compensar as perdas econômicas advindas da crise do petróleo. Este comportamento brasileiro se destaca no contexto de Guerra Fria, quando os ânimos estavam bem exaltados no debate entre esquerda e direita, capitalismo e socialismo. E o país deixa essa discussão favorecendo outras pautas, como o desenvolvimento econômico. E esse foi o nosso programa de hoje, que vimos como Brasil e Angola, o país. Eles ficaram juntos e shallow now.